Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, novamente com o capítulo 17, nós faremos uma revisão, certo? Mostrando todas as estruturas verbais, mostrando todas as flexões que acontecem dentro do modo indicativo com relação aos tempos verbais e dentro do modo subjuntivo também com relação aos tempos verbais, certo? Olha só, nós paramos na aula anterior. Fizemos todo o presente, trabalhamos todo o pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Dentro do roupante aí que forma a estrutura do tempo verbal do modo indicativo, ficou faltando o futuro. Então hoje nós finalizaremos o modo indicativo com o futuro do pretérito e o futuro do presente, certo? Dentro do futuro do presente nós temos a seguinte classificação. Se refere a um fato que acontecerá no momento posterior ao discurso, ou seja, acontece em um momento posterior ao que eu falo, ao que eu converso, certo? Pode também expressar uma incerteza, bem como uma ordem, tá? Vamos verificar de que forma esse verbo se comporta aí diante das flexões verbais. Nós temos aqui, novamente, o verbo estudar, tá? E nós vamos permear o nosso exemplo com base nele, dentro do futuro, do presente, do indicativo. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão, certo? Lembrem-se que quando se fala de futuro do presente, é aquele futuro que nós trabalhamos de modo geral. Quando nós falamos em tempo verbal, nós temos os tempos de maneira geral, que são presente, pretérito e futuro. Quando nós trabalhamos esses tempos gerais, nós estamos trabalhando especificamente. Quando nós falamos em futuro, nós estamos falando do futuro do presente. E quando nós falamos em pretérito, nós estamos trabalhando o pretérito perfeito, que nós vimos no vídeo anterior, certo? Então, olha só, os outros verbos partirão com a ideia da mesma sequência aqui da estrutura do verbo estudar. Só vai modificar realmente, olha só, o verbo. Então, nós precisamos estar atento às pronúncias, tá? A pessoa que nós estamos ali fazendo a flexão verbal, para que nós possamos aí ter uma dinamização no que diz respeito à comunicação, à linguagem e, claro, obedecendo todas as regras gramaticais, língua padrão. O futuro do pretérito se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. É utilizado para indicar uma ação que é consequente de outra, encontrando-se condicionada. Expressa também incerteza, surpresa e indignação. Confere um caráter mais polido a pedidos e afirmações, tá? Então, olha só, o futuro do pretérito, ele permeia em todas essas caracterizações. Como é que pode existir um futuro do pretérito? Sim, existe, e a gramática justifica, olha só, por meio de toda essa roupagem aqui que é atribuída ao futuro do pretérito. Olha só de que forma os verbos que são conjugados no futuro do pretérito se comportam diante aí de sua estruturação. Novamente, pegamos o verbo estudar, tá? E dentro da estrutura fica da seguinte maneira: eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaries e eles estudariam, tá? Então, toda a classificação, pronunciação e conjugação ficam da seguinte maneira, tá? Tanto para o verbo estudar, quanto para o verbo trabalhar e também para o verbo falar. Só vai modificar realmente o verbo, atentando-se também se o verbo é regular ou irregular, certo?
Neste caso, dos exemplos que nós estamos trabalhando na aula, nós estamos trabalhando com o verbo regular, ou seja, aquele verbo que obedece aquele padrão de escrita, que tem aqueles finais iguais, no que diz respeito às desinências verbais, tá? Finalizamos o modo indicativo e partiremos agora para o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele tem menos tempos verbais do que o indicativo. O indicativo são 6 tempos, mas não menos importante, tá? Nós temos o presente do subjuntivo, nós temos o pretérito do subjuntivo e também nós temos o futuro do subjuntivo, totalizando aí 3 tempos verbais, tá? Então, não confundam o presente do indicativo com o presente do subjuntivo. Também o pretérito do indicativo com o pretérito do subjuntivo e o futuro do indicativo com o futuro do subjuntivo, certo? Cada um vai ter aí a sua diferença, a sua aplicabilidade, o seu contexto ao qual ele está sendo inserido. Primeiramente, o presente do subjuntivo pode indicar uma ação presente ou futura. É usado para indicar desejos, hipóteses e suposições. Vamos retornar aqui rapidinho. Para quem não lembra o que é o modo subjuntivo, é aquele modo que expressa dúvida, incerteza, hipóteses, ou seja, é o modo que a ação pode ou não acontecer. E justamente por conta dessa dúvida surge aí a incerteza, certo? Conforme foi explicitado aí dentro do presente do subjuntivo. Então, olha só de que forma esse verbo se comporta diante de sua conjugação. Nós temos aqui o presente do subjuntivo, tá? Pegamos novamente o verbo estudar e dentro do presente do subjuntivo há uma partícula. E essa partícula é a partícula que, tá? Que vocês podem observar que está aí dentro de todas as pessoas do discurso. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis e que eles estudem. Se vocês forem observar, ó, tem a partícula dentro do verbo trabalhar e também para o verbo falar, certo? Então, toda vez que vocês pensarem em presente do subjuntivo, pensem na partícula, porque ela estará presente também dentro dos exemplos, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o segundo tempo verbal aí, diz o seguinte: é utilizado na expressão de desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. Pode indicar uma ação presente, passada ou futura, tá? Tem que obedecer todos os critérios. Tem de se observar de que forma é que ele se comporta diante das conjugações, olha só, dentro das pessoas do discurso. Não diferente do presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo também terá uma partícula, só que essa partícula não é mais o que. Agora essa partícula é o se. Olha só como é que nós conjugamos. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Conforme vocês estão visualizando, o verbo trabalhar e o verbo falar também obedecem às mesmas caracterizações das desinências, acompanhados aí, olha só, da partícula se, que é regra, que é conjunta ao pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Vamos agora para o futuro do subjuntivo, que é o último tempo quando se trata aí do modo subjuntivo. Indica uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer, expressando eventualidade e possibilidade, tá? Olha só de que forma esse verbo se comporta diante da conjugação do futuro, que também tem uma partícula expressa só para ele. A partícula é o termo quando. Então, olha só como é que fica conjugado. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos,
quando vós estudardes, quando eles estudarem. Conforme vocês estão visualizando, o verbo trabalhar e o verbo falar, olha só, seguem a mesma partícula, seguem a mesma desinência verbal. Então, vamos só relembrar comigo. Presente do subjuntivo, partícula que. Pretérito imperfeito do subjuntivo, partícula se. E o futuro do subjuntivo, partícula quando. Guardem essas partículas porque auxiliarão bastante vocês na hora da conjugação e dentro aí de um contexto para que vocês classifiquem em que tempo está o verbo do contexto, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.